Já pensou em ganhar até $100 por dia sem sair de casa? Com o nosso curso de renda extra na internet, você aprenderá as melhores estratégias para fazer dinheiro online e conquistar a independência financeira. Então entre agora na descrição e adquira o curso por menos de uma pizza. Muitas coisas. Muitas coisas aqui. Hoje inclusive, no Dia Internacional da Mulher, o dia que a gente está gravando esse podcast, uma investidora falou exatamente isso, em relação ao impacto, que ela investe em impacto, né? Assim como a gente também tem um grupo de investidores. E eu disse assim, imagina, nós temos aproximadamente 1.700 negócios investidos. Quanto de impacto isso não está gerando na vida dos pequenos negócios, das pequenas empresas? É você pegar 5 milhões e dar para 10 empresas, ao invés de você pegar 5 milhões e dar para uma empresa. Então, isso está gerando mais renda, mais trabalho, mais energia, mais desenvolvimento econômico. Exato. Então, de alguma forma, isso é um impacto. Legal. Cara, eu anotei vários pontos. Primeiro, eu anotei uma coisa que você falou, Nath, e eu vou transformar aqui em uma frase que eu vou pegar para mim, tá? Não, sem sacanagem. Tá munindo Cara, achei o incrível o que você primo. falou. Olha só. Quem deveria se envergonhar é quem está compartilhando a mentira, não quem está falando a verdade. Isso é muito bom que você falou. Eu não falei isso, tá? Só quero... Ele que você deveria falou de se outra forma. envergonhar por ter puxado seu tapete. Não tem nada de mentira, mas Não, serve não. pra isso também. Não, olha só, você falou do vídeo do poder do não, e que as pessoas Sim. estavam embaixo fazendo rage. E aí o Aham. Érico falou assim, o que você falou é verdade? Sim, quem deveria se comparar. Então quem deveria se envergonhar são eles que estão comentando aquilo. Não, naquele caso, eu tava comentando sobre o meu chefe, porque a minha vergonha era, eu tô expondo... Poxa, então eu levei para um lugar que eu queria aqui. e virou uma boa frase para mim. Caramba, do nada. Vou pegar a sua pra mim também. Então, meu, Quem usar primeiro, Quem já usar era, hein? primeiro pega, foi o Marca Thiago, uma você que palestra criou. aí. Não, mas ali naquele caso, eu tava com vergonha de expor o algoz, entende? entendi. Que é algo muito comum entre mulheres. É verdade. A gente se sente sempre a que faz a culpada. Culpado e vive com a culpa. É um guilt, assim. É uma culpa que você carrega nas costas, ainda que ela não seja sua. E se não fosse um homem chegar pra mim e falar, ô, louca, acorda, você não fez nada de errado, você tá falando a verdade. Tipo, olha que escroto esse cara, o que ele fez com você. Ainda deu tua ideia pra outro cara que nunca conseguiu fazer, nunca teve competência. E olha só o que você construiu. Então, tipo, acorda e... A gente podia fazer um podcast só sobre esse assunto, que tem tanta coisa pra falar sobre Tem isso. muita. Mas enfim, eu queria tirar algumas coisas que você tava... Porque o Kaique ou eu nem sei mais quem perguntou, a gente falou sobre as dificuldades do negócio, né? As grandes dificuldades de você manter um negócio, né? Eu fui anotando algumas coisas quando você falava que são dificuldades minhas, que foram, na verdade, dificuldades e erros, assim, e que um tá meio que atrelado no outro. Eu começo pelo foco. Porque assim, o foco, né, é o que alguns de vocês falaram. Quando você começa a crescer muito, eu falei. você começa a ter uma coisa muito boa que vira uma coisa ruim. Que assim, quando a gente estava começando, ninguém vinha atrás da gente. Ninguém queria fazer nenhum projeto seu. De repente, todo mundo quer. Todo mundo quer estar próximo de você, todo mundo quer aparecer, todo mundo quer ter um negócio próximo, quer usar a sua imagem, sei lá o quê. E aí você começa, ao longo do tempo, a não conseguir dizer não, às vezes. No começo, você não diz não para alguns projetos, você começa a fazer vários ao mesmo tempo. Você perde foco. Então você pode até ser bem sucedido em algumas iniciativas, mas dificilmente vai ser bem sucedido numa grande iniciativa, porque você está fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Você está desperdiçando energia, não é? E aí, um erro que eu cometi muito é o erro de não ter resolvido problemas quando eles estavam começando. Né? E aí acontece o efeito borboleta. Né? Então, assim, você tem uma pessoa, por exemplo, que ela fere sua cultura. Sim. Você fala, não, mas essa pessoa dá muito resultado. Ela vende muito. Aí você deixa ela lá. Só que aos poucos essa pessoa começa a contaminar a pessoa do lado. A pessoa do lado. A pessoa do lado. Quando você vê aquilo que era pequenininho, vira uma coisa muito grande. Então, a gente não esquecer do efeito borboleta nos negócios, que isso aqui é muito poderoso. Tá? E junto disso, quando você começa a deixar isso crescer, junto com a falta de foco, você acaba acelerando em muito a velocidade de muitas coisas, né? Como, por exemplo, contratação. Então, o que eu aprendi aqui? A gente deve manter a velocidade de crescimento do seu negócio abaixo da capacidade do motor, cara. Porque quando você tenta crescer muito mais rápido do que você tem a capacidade, né, do que a infraestrutura que você tem de gerenciar isso daqui, o que acontece com o carro quando acelera mais que o motor? Ele quebra, ele pifa, dá problema. E aí, a pane é muito grande. Dá PT no carro, não é? Vai dar PT no carro, porque em algum momento você está... Aí você está na velocidade máxima. Já aconteceu de você não ver uma lombada e você tá na velocidade gigante? Você, caraca, aí você breca, aí o carro vem pra frente, bate todo mundo assim, aí você pede desculpa pro banco de trás. É sempre isso, não é? Bateu a cabeça no teto. Exato. Quem não, né? Quem não? né? E aí, cara, isso aí acontece. E aí, isso daqui combina no outro problema, que é o seguinte, a gente que é exposto, né, isso aqui se aplica a outras pessoas, mas, por exemplo, a mídia, né? Uma das grandes dificuldades que eu tive até hoje foi conseguir me abstrair da mídia.
Foi muito difícil, porque qualquer coisa sai de contexto, não é? E no mundo dos negócios também, porque dá muito mais clique falar sobre você do que sobre a Vale do Rio Doce, sobre alguma grande empresa, né? Enfim, então é muito bizarro, né? Então isso daqui foi muito difícil, tá? Ao longo do processo. E aí, para quem não é ligado à mídia, eu acho que isso aqui tem muito a ver com as narrativas e opiniões alheias de pessoas que não faz sentido pro negócio, né? Porque às vezes tem uma pessoa que está falando de você ali, uma pessoa que está falando de você ali, uma pessoa que está dando opinião do seu negócio, afinal de contas, ninguém sabe o que está passando, ninguém sabe da dificuldade que o seu negócio está passando. Então, se manter fiel a isso é muito importante, né? E por isso que é difícil você seguir fiel ao seu negócio, à linha, quando você está sozinho, né? Então, acho que aqui entra talvez a figura de você ter bons sócios, bons parceiros, bom time, bons amigos, Advisors, né? Bons sim. advisors, né? O que você acha sobre esse assunto, Plito, assim, da solidão do líder, cara? Eu falo muito isso para os empreendedores, né? Desde o começo você precisa se colar em quem sabe, você precisa ter bons mentores, você precisa procurar pessoas que já fizeram, já passaram por isso, para poder você ter, não para encurtar o teu caminho, porque isso é uma esperança do empreendedor, eu vou ali porque eu vou encurtar o caminho. Não é encurtar o caminho, é fazer a coisa de uma maneira correta. E não é perguntar pro cara se eu devo ir por aqui ou por aqui, não. Não é isso, não. É ver a experiência dele para ele te fazer perguntas que as respostas serão transformadores na sua vida. Então, eu falo isso muito para os empreendedores. Olha, busque experiência de quem já fez e quem já passou por isso. E muito das startups, eu falo assim, não é, a Natália falou aqui de unicórnio, né, aquela empresa de $1 bilhão, não é você crescer um unicórnio, não é o mais rápido que vence dentro da linha do motor, é o consistente, é o cara que vai crescer organicamente e lá na frente ele vai obter algum sucesso. E o sucesso, no meu ponto de vista, é a palavra chamada break-even. O ponto de equilíbrio financeiro, de receita, despesa, pagar as contas, porque o melhor dinheiro não é o dinheiro do investidor, é o dinheiro do cliente. Então, eu falo isso para os empreendedores muito. Procure mentores e advisors, como no caso da Natália, para fazer isso. Agora, a questão não é só os empreendedores, porque muito empreendedor acha que sabe tudo. A questão é você falar isso para um empresário vencedor. Mais importante é falar isso para o investidor. Porque ele não quer ouvir, porque, eu consigo. Eu tô bem. Nunca vai acontecer comigo. Isso não acontece. Então, quando eu vejo a Natália dizendo assim, que é uma vencedora, diz assim, cara, eu tô pensando melhor sobre isso, eu tô buscando advisor, eu tenho advisor. Isso é muito importante para quem está ouvindo. Isso é uma pessoa que, de certa forma, não precisa e ela tem. Você tem conselheiros aqui no Primo. Você tem pessoas que você ouve. Caicão, grande advisor. Claro. Eu vou lá tomar um café. Aliás, Caicão tá bombando aí na internet. Tá bombando. Mas eu queria até perguntar pra você se sentiu solitária na sua trajetória? Muito. Pra caramba. Se sente solitário hoje? Com certeza. Hoje menos, assim. Mas até pouco tempo atrás eu me sentia muito. Mas era por conta de confiança? Você não confiava nas pessoas? Não, é porque as pessoas não te entendem. Ou é vulnerabilidade? Eu É difícil vou